viveu em uma época em que os cristãos eram perseguidos. Ele morreu defendendo a Sagrada Comunhão. As curiosidades de hoje é sobre São Tarcísio. Aqui está 10 curiosidades sobre ele. 10. Idade jovem. São Tarcísio, uma das figuras mais emblemáticas da Igreja primitiva, é amplamente reverenciado por sua devoção e coragem exemplar. Com apenas 12 anos, ele se destacou como mártir da Eucaristia, um testemunho profundo de fé e devoção. Durante o período de perseguição sob o imperador Valeriano, a Igreja enfrentava severas restrições e uma repressão brutal. Os cristãos eram frequentemente presos e, em muitos casos, condenados à morte. Em meio a esse ambiente de opressão, São Tarcísio demonstrou uma coragem e um comprometimento notáveis ao se oferecer para realizar uma tarefa que muitos considerariam impossível para alguém tão jovem. A missão de Tarcísio era levar a comunhão aos cristãos presos, um ato de grande significado e risco. A Eucaristia era um sustento espiritual vital para os cristãos, e seu acesso era ainda mais crucial durante tempos de perseguição, quando os cristãos privados de liberdade precisavam de apoio espiritual e consolo. Tarcísio, com um coração puro e uma fé ardente, assumiu essa responsabilidade com grande devoção. Infelizmente, sua missão foi interrompida de maneira trágica. Enquanto carregava a Eucaristia, ele foi atacado por uma multidão hostil que o espancou e, por fim, o matou. A história conta que, mesmo em seus momentos finais, Tarcísio protegeu com fervor a Sagrada Comunhão, mostrando uma devoção incomparável ao sacramento e ao seu papel na vida da Igreja. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade sobre os santos. 9. Coragem e discrição. Com apenas 12 anos, Tarcísio sabia que o contexto em que vivia exigia não apenas fé, mas também uma astúcia prudente para cumprir sua missão. Ele reconheceu que sua aparência juvenil poderia ser uma vantagem significativa na tarefa de transportar o Santíssimo Sacramento. Em uma época em que qualquer ato de fé podia resultar em brutal perseguição e morte, a inocência e a aparência de um menino eram vistas como uma proteção eficaz contra a suspeita e a detecção. A ideia de que ninguém desconfiaria de um garoto carregando algo tão precioso quanto a Eucaristia era uma estratégia sensata e astuta. Tarcísio usou essa percepção para sua vantagem, acreditando que sua aparência de criança o ajudaria a esconder o Santíssimo Sacramento dos olhares inquisitivos das autoridades romanas e dos inimigos da Igreja. Ele compreendeu que, ao manter-se discreto e oculto, poderia cumprir sua missão sem despertar suspeitas e garantir que a Eucaristia chegasse aos cristãos necessitados. Essa combinação de coragem e discrição foi fundamental para o sucesso de sua missão, e seu sacrifício final foi um testemunho da profundidade de seu compromisso com a fé e com a Sagrada Comunhão. Milagre da Eucaristia. Após a trágica morte de São Tarcísio, um evento milagroso ocorreu que reforçou a profundidade de sua união com a Sagrada Comunhão. A história relata que, quando o corpo do jovem mártir foi encontrado e examinado, a Eucaristia que ele carregava desapareceu misteriosamente. Este fenômeno é interpretado por muitos como um sinal profundo e significativo da relação íntima e sacrificial de Tarcísio com Cristo. De acordo com os relatos, enquanto Tarcísio estava sendo atacado e sofreu sua morte cruel, ele estava carregando consigo o Santíssimo Sacramento, destinado aos cristãos prisioneiros. Quando os cristãos encontraram seu corpo, a Eucaristia que ele transportava havia sumido, sem deixar qualquer vestígio visível. Esse desaparecimento não foi apenas um evento inexplicável, mas também um testemunho poderoso da maneira como a Eucaristia e Tarcísio estavam espiritualmente unidos. A interpretação desse milagre sugere que a Eucaristia, ao desaparecer, se tornou uma extensão do próprio Tarcísio. A ideia é que, ao dar sua vida pela causa da comunhão, Tarcísio se uniu de maneira tão profunda a Cristo que a Eucaristia se integrou a ele de uma forma espiritual e sobrenatural. Esse ato de desaparecer é visto como uma confirmação da santidade de Tarcísio e da pureza de sua devoção. Ele não apenas carregou a Eucaristia fisicamente, mas se tornou com um sacrário divino em um nível transcendente. Esse milagre também serve como um poderoso testemunho da importância da Eucaristia na vida cristã. A transformação e o desaparecimento da comunhão não apenas destacam a santidade do jovem mártir, mas também ressaltam a natureza sagrada e transcendente do sacramento, que está no centro da fé cristã. São Tarcísio, por meio desse evento milagroso, continua a inspirar a devoção à Eucaristia e a reafirmar o vínculo eterno entre os fiéis e o corpo de Cristo. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração para que o São Tarcísio interceda por ele perante a Deus. 7.
Festa e data. São Tarcísio é comemorado no dia 15 de agosto, uma data que coincide com a festa da Assunção de Nossa Senhora. Este dia é dedicado a honrar o jovem mártir da Eucaristia, cuja vida e sacrifício são lembrados como um exemplo de devoção e coragem na defesa da fé cristã. A festa de São Tarcísio ocorre simultaneamente com a celebração da Assunção de Maria, um evento significativo na tradição católica que celebra a elevação de Nossa Senhora ao céu. Essa coincidência de datas reflete a importância das virtudes de pureza e devoção, que tanto Tarcísio quanto Maria exemplificam em suas vidas. No Brasil, no entanto, a festa de São Tarcísio é transferida para o dia 16 de agosto. Esta adaptação no calendário litúrgico é uma prática comum para ajustar as celebrações e facilitar a participação dos fiéis nas festividades. A celebração de São Tarcísio neste dia é uma oportunidade para refletir sobre seu testemunho heróico e sua dedicação à Eucaristia, além de ser um momento para os fiéis renovarem seu compromisso com o sacramento da comunhão. A festa oferece uma ocasião para que a comunidade cristã honre a memória do jovem mártir e se inspire em seu exemplo de fé e sacrifício. 6. Martírio brutal. São Tarcísio enfrentou um martírio brutal e heróico, marcado pela violência e pela firmeza de sua fé. Durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Valeriano, o jovem mártir, com apenas 12 anos, foi atacado por um grupo de jovens pagãos que tentaram forçá-lo a entregar o Santíssimo Sacramento que ele carregava. Estes pagãos, almejando profanar a Eucaristia e obrigar Tarcísio a entregar o corpo de Cristo, o espancaram severamente em um ataque cruel e implacável. Apesar das agressões violentas e da pressão para que abandonasse sua missão, Tarcísio permaneceu firme em sua devoção e proteção da Eucaristia. Sua coragem e fé inabaláveis o levaram a resistir até o fim, sem entregar o Santíssimo Sacramento, mesmo sob dor extrema. 5. Resgate por um soldado. Após o brutal ataque que sofreu, São Tarcísio foi resgatado por um soldado romano que, surpreendentemente, também era cristão. Este soldado, movido pela compaixão e pela fé, encontrou o jovem mártir gravemente ferido e, com coragem, decidiu ajudar. Em um ato de grande misericórdia, ele levou Tarcísio até um sacerdote cristão, garantindo que o jovem fosse tratado com a dignidade e o respeito que merecia. O soldado, cuja identidade não é nomeada na tradição, desempenhou um papel crucial nesse resgate. Sua ação não apenas salvou a vida de Tarcísio após o ataque brutal, mas também assegurou que o jovem fosse enterrado com honra, de acordo com a tradição cristã. Esse gesto de cuidado e respeito foi fundamental para garantir que o martírio de São Tarcísio não passasse despercebido e que sua memória fosse preservada. 4. Relíquias e sepultamento. São Tarcísio foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, em Roma, um local de grande importância para os cristãos primitivos. As catacumbas, conhecidas por serem locais de sepultamento e de culto secreto durante as perseguições, abrigam os restos mortais de muitos santos e mártires. O sepultamento de Tarcísio lá não apenas honrou seu sacrifício, mas também o vinculou à rica tradição cristã de veneração dos mártires. As relíquias de São Tarcísio são amplamente veneradas em diversos locais ao redor do mundo. Uma das principais igrejas que guarda suas relíquias é a Basílica de São Silvestre, localizada em Roma. Este lugar de veneração é um testemunho da profunda devoção que os fiéis têm por São Tarcísio e pela importância da Eucaristia que ele tão heroicamente protegeu. 3. Legado. São Tarcísio é amplamente reconhecido como o primeiro mártir da Eucaristia, um título que reflete seu profundo compromisso e sacrifício em defesa do Santíssimo Sacramento. Sua coragem em proteger a Eucaristia durante a perseguição do imperador Valeriano elevou-o a um lugar especial na tradição cristã. Como padroeiro dos acólitos e coroinhas, São Tarcísio simboliza a devoção e a proteção dedicadas ao serviço do altar e à administração do sacramento da Eucaristia. Ele é um modelo para aqueles que servem nas liturgias, inspirando-os a honrar e a proteger o Santíssimo Sacramento com o mesmo fervor e dedicação que ele demonstrou. O legado de São Tarcísio transcende o tempo e continua a influenciar a prática do culto e a vida espiritual dos cristãos. Sua história não só celebra o valor da Eucaristia, mas também reforça a importância do serviço fiel e devoto na Igreja. O exemplo de São Tarcísio, portanto, é um convite a todos os acólitos e coroinhas a manterem uma atitude de respeito e reverência em suas funções litúrgicas, sempre lembrando do sacrifício e da coragem de seu patrono. 2. Histórias variadas. A vida e o martírio de São Tarcísio são narrados em diversas versões ao longo da história, e essas histórias variam em alguns detalhes, mas todas compartilham um núcleo comum:
a coragem, a fé e a profunda dedicação à Eucaristia que ele demonstrou. As versões das histórias frequentemente destacam o heroísmo de Tarcísio em momentos de extrema adversidade. Em uma narrativa, ele pode ser descrito como um jovem acólito que, com grande determinação, carregou o Santíssimo Sacramento através das ruas perigosas de Roma, enfrentando a ameaça de tortura e morte. Em outra, a ênfase pode estar em sua astúcia ao usar sua aparência de criança para proteger a Eucaristia de olhares suspeitos. Embora os detalhes específicos possam variar como a forma como ele foi descoberto, o número de seus agressores ou o modo exato como o resgate ocorreu, o essencial da história de Tarcísio permanece constante. Todas as versões destacam sua disposição para sofrer e morrer por causa de sua fé e seu amor pela Eucaristia. Essas histórias variadas, embora diferentes em detalhes, reforçam a imagem de Tarcísio como um símbolo de devoção e sacrifício, tornando uma figura admirada e reverenciada em várias tradições cristãs. A história de São Tarcísio carrega um profundo significado espiritual que reflete a importância da Eucaristia na vida cristã e o poder transformador da fé. São Tarcísio é um exemplo sublime de devoção à Eucaristia, que é o sacramento central da fé cristã. Sua disposição para enfrentar o martírio em defesa da Sagrada Comunhão sublinha o valor supremo que ele atribuía a este sacramento. A história de Tarcísio mostra como a Eucaristia é mais do que um rito, é o corpo e o sangue de Cristo, uma fonte de graça e um sinal de união íntima com Deus. Ao carregar o Santíssimo Sacramento para os cristãos presos durante a perseguição, Tarcísio não só demonstra um amor inabalável pela Eucaristia, mas também ensina sobre a importância de receber e honrar este sacramento com grande reverência. Sua disposição em sofrer e sacrificar sua vida para proteger a Eucaristia é um testemunho da transformação e fortalecimento que a fé e o sacramento proporcionam aos cristãos. Além disso, a coragem e o sacrifício de Tarcísio simbolizam a força espiritual que a verdadeira fé pode oferecer. Em momentos de extremo perigo e adversidade, a fé em Cristo e na Eucaristia proporcionou a Tarcísio a coragem necessária para enfrentar seu destino com dignidade e perseverança. Sua história encoraja os fiéis a refletirem sobre o significado profundo da Eucaristia e a buscar uma relação mais íntima e dedicada com Deus através deste sacramento.